Galera, e aí? Beleza? Vamos nessa, né? Vamos agora nessa aula falar sobre as operações de adição e subtração de frações. Vamos, como sempre, dividir essa aula em partes, em tópicos, beleza? Então, na primeira parte vamos ver as adições, depois vamos ver as subtrações, beleza? Vamos lá, direto ao ponto. O que é uma adição de frações? Vamos lá. Olha só, eu tenho essa figura em que ela foi fracionada, dividida em partes. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividida em 5 partes. Por isso, nos denominadores das frações aparece um 5. Ou seja, vamos lá. De 5 pedacinhos, partes, quadradinhos, o que for, 2 são verdes. De 5 quadradinhos, pedaços, partes, o que for, o escambau, não importa, entenderam? Isso aqui é fração, fração é a representação, a gente viu isso no início. Então, aqui nesse caso representa um azulzinho dentro de um grupo de 5 partes. Só que, o que está acontecendo? Eu quero adicionar. Vejam que eu tenho duas partes de uma parte total. E eu tenho uma parte da mesma parte total que foi fracionada. Nesse caso, se eu for juntar, se eu fosse representar o quê? Desses 5, quantos quadradinhos são pintados? Quantas partes? 3. Ou seja, eu juntei duas partes com uma parte, deu 3. Porém, veja, de novo, que essas partes aqui são partes de um mesmo total que foi dividido. Por isso que embaixo da fração aparece o quê? O mesmo 5. Ó. Ou seja, isso aí já me dá a dica, a ideia do que devo fazer quando eu vou adicionar frações. Frações que tenham o mesmo denominador, eu simplesmente faço o quê? Ó? Repito esse denominador e somo só os numeradores. Ou seja, 2 mais 1, 3, que nesse caso significa de 5 partes, eu tenho 3 pintadas, beleza? Olha só, vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou adicionar essas frações. Os denominadores, os números de baixo são iguais? Sim, ó, 5, 5, 9, 9, 6 e 6. Então, o que é que eu preciso fazer? Simplesmente só adicionar, só somar os de cima. 3 com 3, 3 mais 3, 6. 6 sobre 7. 4 mais 2, 6. 6 sobre 9. 3 mais 2, 5. 5 sobre 6. Só isso. Beleza? Só isso. Show? Porém, também tem um caso agora do seguinte. Perceba que aqui os denominadores são diferentes. Por quê? É como se agora tivesse o seguinte, ó. Eu tivesse uma coisa que foi dividida em 3 partes e aí eu pintei 2. E eu tenho uma outra parte que foi dividida em 5. E aí eu pintei uma. Veja que aqui eu tenho duas partes de uma parte que foi dividida em 3. E aqui eu tenho uma parte de 5 de uma outra coisa. Veja que são o quê? Partes de totais diferentes. Aqui eu tenho um total de 3, eu tenho duas partes. Aqui eu tenho um total de 5, eu tenho duas partes. Então são o quê? Frações diferentes. Frações que são de repartições diferentes, divisões diferentes. Então, por isso os denominadores são o quê? Diferentes, ó, 3 e 5. E aí, para adicionar frações que tenham denominadores diferentes, o que é que eu faço? Simplesmente eu não posso repetir denominadores porque não são iguais. E aí, nesse caso, é muito simples. Você vai só fazer esse processo aqui, ó. Esse processo, ó. Multiplica o 3 com o 5, dá quanto? 15. Show. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Multiplica o 5 com 2, dá quanto? 5 vezes 2. E depois faz o quê? Multiplica. Depois multiplica o 3 com 1. Mais 3 vezes 1. Veja o seguinte. Aqui
A operação é de adição, por isso que ficou o sinal de mais aqui, ó. Certo? Então aqui vamos fazer 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 1, 3, sobre 15. Aqui vai dar 13, 13 sobre 15. Ou seja, nesse caso eu não repito o denominador porque não é igual. Então o que eu faço? Multiplico os denominadores, de novo de uma forma mais prática, ó. Multiplico denominadores, já sei que 3 vezes 5 dá 15, já bota o 15. E já faço aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10, ponho aqui, mais a operação, e 3 vezes 1 é 3. 3, somando dá 13 sobre 15. Pronto, desse jeito, prático, direto, sem perder tempo. Beleza? O professor não precisa tirar denominador? Não, precisa não. Mas e se, como é que eu aprendi assim, no colégio ensina, mas não precisa fazer denominador, você pode fazer desse jeito. Não perca tempo. Vamos aprender a calcular denominador, MMC, MDC. Aqui não precisa. Aqui faz desse jeito, direto. Entendeu? E aí vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha só, vamos fazer a operação dessas frações. Primeiro, os denominadores são iguais? Não, ó. São diferentes, tá vendo? Ó? Certo? São diferentes. E aí vem um detalhe, ó. Vem um detalhezinho. Aqui, já faço direto. 3 vezes 5 dá quanto? Já dá 15, ó. Bota aqui, ó. E agora eu multiplico 5 vezes 1, 5. Mais, que é a operação de mais, né? E 3 vezes 1, 3, ó. 5 mais 3 dá 8 sobre 15. Pronto, ó. Não perca tempo. Aqui, ó. Aqui dá quanto? Dá 8. Professor, uma pergunta. A operação acaba aqui, eu posso simplificar? Se puder simplificar, você simplifica. Se não, deixa do jeito que tá. Vamos ver essa aqui quanto é que dá, ó. 4 vezes 2, 8. Aí 2 vezes 3, 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10 sobre 8. Posso simplificar? Com certeza, já vimos isso, ó. Simplificando, 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. Aqui dá 5 sobre 4. E aí eu tenho uma dica em relação a essa fração aqui para dar a vocês. Muito simples. Uma outra forma muito prática que eu quero que vocês se atentem para isso. Olha só. Percebam que o 4 é múltiplo de 2. Como assim? Tem um número que quando eu multiplico com 2 dá 4. Quanto? 2. Então o 4 é múltiplo de 2, porque ele resulta de um 2 multiplicado por outro número. Quando eu tenho frações em que os denominadores, um é múltiplo do outro, o mínimo, ou melhor dizendo, o denominador da fração já vai ser um 4. Olha o 4 aqui, ó. Já vai ser um 4. Entende? Entendeu aí? Então já vai ser um 4, ó. Beleza, show. Entendi. Aí o que é que você faz o restante? Em cima do 4 tinha o 3, você põe o 3, ó. Mais. Beleza? Põe o 3. Só isso, professor? Só isso. E depois, professor, o que eu faço? Depois, multiplica esse 2 com 1, dá quanto? 2. Põe aqui, ó. Então, 2 mais 3, 5. 5 sobre 4. Porém, aprenda desse jeito geral. Isso aqui é um bizu. Aprenda desse jeito geral, que aí não tem perigo de vocês caírem em armadilha. Multiplica os dois, dão 8. Depois soma cruzado, ó. O resultado depois você pode simplificar. Pronto, beleza? Não tem grilo. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui de novo, ó. O 6 é múltiplo de 3, mas faz normal daquele jeito, ó. 3 vezes 6 dá 18. Depois você simplifica. Que dá 18, ó. Né? Aí agora, ó. 6 com 5, ou 6 vezes 5 dá 30. Mais 3 vezes 1, 3. Quanto é que dá em cima? 33 sobre 18. Certo? Certo. Pronto. Só isso, professor? Só isso. Beleza? Em sequência, próxima aula, vamos ver a subtração de fração. Valeu, galera.